Olá, amigo e amiga. Hoje eu quero falar com você a respeito das palavras. Sim, as palavras que saem de nossa boca. Sim, palavras. Porque a Bíblia ensina que as palavras têm poder, que há poder em nossas palavras. E isso influencia toda a nossa vida. Podemos até dizer que muito do que nós temos hoje é consequência das nossas palavras, é consequência do que saiu de nossos lábios. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo de número 23, diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja bem, o Senhor Jesus disse que qualquer pessoa que disser, que falar a este monte, aí então a pessoa dá a ordem, levanta-te e joga-te no mar. E ele diz, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, o Senhor Jesus diz que quando nós falamos palavras com fé, com confiança, quando nós falamos as palavras, essas palavras têm a capacidade de levantar montes, transportar montes. De repente, os montes de problema que há na sua vida, de repente aí a quantidade de problemas que você enfrenta, que são como montanhas, são resultados do que a sua boca falou. Porque do mesmo jeito que as nossas palavras podem mandar os montes sair, também as nossas palavras convidam os montes para entrar. Então, meu amigo, há poder real nas palavras que uma pessoa fala. Há realmente poder nas palavras que saem de nossos lábios, ok? Agora, na Bíblia também há uma outra passagem que revela o quão poderosa é a palavra que sai de nossa boca. Veja, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, o Espírito Santo, através de Salomão, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Veja só, o Espírito Santo, através de Salomão, diz que até mesmo a morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer que aquilo que você fala pode trazer vida ou pode trazer morte. Quando você fala muito das doenças, quando você fala muito sobre a morte, que vai morrer, certamente você está chamando essas coisas para você. Mas quando você fala de vida, de saúde, a mesma coisa acontece, você está chamando vida e saúde para você. Há poder nas palavras de uma pessoa. A própria Bíblia ensina que todo o universo foi formado, foi criado pelo poder da palavra de Deus. Não foi assim? E disse Deus, haja luz, e a luz se fez com a palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus, então somos iguais a Deus, nesse sentido, de que nós também falamos, e aquilo que nós falamos se manifesta. Então guarde bem essa passagem. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quer comer frutos bons? Quer ter coisas boas na sua vida? Use a sua língua para falar de vida e não de morte, para falar de saúde e não de doença, para falar de prosperidade e não de pobreza, para falar que pode e não que não pode, para falar que consegue e não que não consegue, para falar que você vai vencer, que você já está vencendo e nunca dizer que você é um derrotado, ok? A Bíblia fala muito sobre o poder das palavras, o poder da nossa língua.
Há uma outra passagem na carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte, ouça só: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Veja, o Espírito Santo aqui, desta vez usando Tiago, ele diz, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Olha que ele diz, boca. Quer dizer, o que uma pessoa fala pode ser bênção ou maldição. Sabia que quando você critica os seus filhos, quando você fala mal do seu marido, quando você fala negativamente, você está produzindo maldição? Às vezes você quer corrigir o filho e não se controla e fala uma bobagem para ele. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Coisas ruins, né? Ele acaba sendo muitas vezes. Por quê? Porque você plantou maldição com a sua boca. Mas quando você fala, né, você vai ser uma bênção, você vai vencer, você vai dar muito fruto positivo, então você está produzindo bênção. Então da sua boca sai bênção ou sai maldição. E o Tiago diz, meus irmãos, não convém que seja deste modo. Quer dizer, ao invés de falar bênção e maldição, fale só a bênção. Fale somente a bênção, produza a bênção. E às vezes você pode não acreditar, né, nisso que você está ouvindo agora, mas é o que a Bíblia diz. Se você deixar a sua boca proferir somente bênçãos, amanhã você vai colher essas bênçãos. Porque nem tudo que você fala hoje, você colhe hoje. Algumas coisas sim, outras não. Mas tudo aquilo que sai da sua boca, uma hora você vai colher. Seja a bênção ou seja a maldição. Plante a bênção. Agora eu quero voltar em Provérbios para mostrar para você outra coisa que o Espírito Santo, usando Salomão, diz a respeito das palavras que saem de nossa boca. Ouça, Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Estás enredado, amarrado, com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Você prestou bem atenção? Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. No momento que você disse que não podia, que não conseguiria, você ficou amarrado. No momento que você disse enfaticamente que estava doente, a doença tomou posse de você. No momento que você disse que uma situação não tem jeito, infelizmente, você amarrou-se com as suas próprias palavras. Então a Bíblia fala que aquilo que a gente fala pode nos amarrar, pode impedir a nossa vitória. Cuidado, meu amigo, a palavra que uma pessoa fala tem muito poder. Muitas vezes a pessoa fica com a vida amarrada por aquilo que ela fala e ela não se dá conta disso. Mas a pessoa não percebe que ela só tem uma vida amarrada e destruída pelas palavras que ela tem falado. Ao longo dos anos, as pessoas, pelo costume do mundo, né, vão falando negativamente, de modo derrotado, e é isso que elas vão tendo no decorrer da vida. Elas plantaram maldição, plantaram palavras de morte, palavras de derrota, e elas vão colhendo isso ao longo da vida, só que elas não percebem. Mas graças a Deus, pela sua palavra na Bíblia, que nos orienta e nos diz como fazer, ou seja, vamos mudar o modo de falar. Falemos conforme a Bíblia fala, na vitória, nas promessas de Deus, e Deus nos abençoará. E, para finalizar essa mensagem, no mesmo livro de Provérbios, aliás, é um show. Provérbios é uma maravilha, é formidável. O livro de Provérbios, leia na sua casa, né? Leia com devagar, meditando. É uma lição de vida, tanto para esta terra, né, com relação às coisas materiais, como com relação às coisas espirituais, tá bom? Neste livro abençoado, o Espírito Santo mais uma vez fala a respeito de nossas palavras. Ouça, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Ouviu? Pode ser que você tenha dificuldade de entender essa mensagem, que aquilo que você fala tem poder, o poder das palavras. Pode ser que você nem acredite muito, ou pode ser que você de repente fale, pastor, mas eu falo coisas boas, mas parece que eu não consigo acreditar.
Então, esse versículo aqui de Provérbios, que diz, do fruto da boca o coração se farta, ele diz o seguinte, que quanto mais você fala algo, mais você vai crer nesse algo. Por que a pessoa tem tanto medo da morte, tanto medo da doença, tanto medo da miséria, tanto medo do diabo? Porque a pessoa fala nesses termos somente. A pessoa fala tanto de doença, tanto da morte, tanto do diabo, que acaba crendo nisso. O coração acaba crendo no que a boca fala. Então muda o modo de falar. Mesmo que você não creia nas promessas de Deus de início, mesmo que você não creia nas grandes promessas de Deus, você tem dificuldade, mesmo que você tenha dificuldade para crer nelas, continue falando, porque quanto mais você falar as palavras de vitória, as palavras de Deus, mais você vai crer nela. Então, esse texto diz que o teu coração, ele vai se enchendo daquilo que fala a sua boca. Então muda o modo de falar. Vai chegar uma hora que o seu coração vai ficar transbordando daquilo que você falou. Ou seja, você vai crer de todo o coração nas coisas boas que você falou. Então, só para encerrar e finalizar, diz assim, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. O seu coração, o seu interior vai se satisfazer, vai se encher do que a sua boca pronunciar. Então pronuncie as promessas de Deus sempre, pronuncie as promessas de cura, pronuncie e fale as promessas de prosperidade, as promessas de vitória. Com a sua boca, mesmo diante de qualquer dificuldade, encha o seu coração com a palavra de Deus através de falar essa palavra. Recuse-se a falar coisas negativas e você verá Deus se manifestar poderosamente na sua vida. Amigo e amiga, espero que você tenha sido abençoado através dessa curta mensagem. Espero que você pratique essa palavra e tenho certeza que Deus, que não pode mentir, o Deus que vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra, Ele vai abençoar muito a sua vida. Tá bom? Deus abençoe você e a sua família e até a próxima.